Bem-vindos de volta ao Visual na TV e agora é hora de falar de mercado de trabalho, mais exatamente com você aí que está procurando funcionários para o final de ano. Eu recebo agora Marcos Souza, consultor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Fran, obrigado ao teu público, é um prazer estar aqui no teu programa. Vamos falar um pouquinho mais então de mercado de trabalho, a gente já está em outubro, se aproximando muito do final de ano. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é se tá tarde para a pessoa se preocupar em contratar, se já devia ter pensado um pouquinho antes ou ainda dá tempo? Excelente pergunta, Fran. Para quem vai contratar agora, a grande pergunta é, essa pessoa está treinada? Essa pessoa está preparada para assumir esse cargo, ainda que seja temporário? Alguns segmentos, a contratação já começa em setembro, porque eles levam um certo tempo para treinar as pessoas. Então, eu digo sempre que um machado só corta a árvore se estiver afiado. Então, por melhor que seja o machado, esse currículo dessa pessoa que vai entrar na empresa, ela só vai funcionar dentro da empresa se ela for devidamente afiada, para cortar nesta empresa. Então, quem já largou agora na frente, contratando os temporários, já está afiando o machado. E a pergunta é, você tem afiado o machado da sua equipe? Então, o ideal era que tivesse contratado antes, mas se não deixou para a última hora, agora vai ter que correr contra o tempo. Mas a gente está falando de treinamento, vamos falar exatamente disso agora. Então tem que treinar, tem toda aquela questão de, eu estou colocando uma pessoa nova na empresa, como é que ela tá apta, não tá, ela já entende do produto, não entende. Quanto tempo leva um treinamento de um funcionário? Depende do segmento. Digamos que um treinamento aí padrão, acho que uma semaninha é suficiente para integrar o funcionário. Vamos falar assim do grande varejo, do grande comércio. Indústria, a coisa muda porque tem equipamentos, envolve produção. Mas no varejo, eu acho que uma semana é perfeito para integrar o novo funcionário. E aqui cabe um conselho a você que foi contratado ou vai ser contratado temporariamente. As pessoas costumam esquecer que estão numa vitrine. Não somos só nós dois que estamos numa vitrine agora. Aquele trabalhador que está trabalhando numa empresa, ainda que seja temporário, ele tem uma oportunidade de mostrar a sua competência, mostrar o seu trabalho. Então, existem 3 possibilidades aí para ele. Primeira, se tornar efetivo dentro da empresa, porque em 2, 3 meses ele vai mostrar um trabalho surpreendentemente melhor do que a equipe que está lá. Segundo, ele pode ser contratado futuramente por um colega de trabalho que viu o trabalho dele, foi promovido para outra empresa e chamou ele. E o terceiro, que é o que eu mais gosto, que é o cliente querer contratar ele. Ou seja, ele atender tão bem o cliente, ser tão maravilhoso no atendimento, que o cliente vai dizer, você não quer trabalhar na minha empresa, não? E eu já convidei algumas pessoas aqui no comércio de Guarapuava, de tão excelente que é o atendimento, falei, olha, na hora que eu tiver a empresa, eu vou te contratar, porque ele se mostrou ser bastante competente no atendimento e na venda para mim. Então, o conselho que eu dou a você que está assistindo nosso programa aí é o seguinte, qual é o teu propósito? Por exemplo, meu propósito, eu viajo o Brasil inteiro treinando pessoas, transformando pessoas. Eu levo uma mensagem que uma pessoa pode ser mais e melhor naquilo que ela faz. Então esse é o propósito que me faz acordar às 6 horas da manhã, pegar voos de madrugada, ficar longe da minha família nos finais de semana. Para quem não sabe, eu resido em Guarapuava somente 10 dias por mês, a gente estava conversando aqui antes, né? Eu falei, ele passa 10 dias só do mês. Eu falei, você não tem família aqui? Tem família aqui ainda. Sim, e o propósito de fazer de sair de longe de casa é justamente esse. Esse propósito é maior do que o dinheiro que eu vou ganhar no final do mês. Eu gosto de dinheiro, é claro que eu gosto. O dinheiro me proporciona muito luxo, muito benefício. Mas o propósito maior, o que me faz levantar da cama nesse frio de Guarapuava é transformar pessoas. Então, a pessoa que vai trabalhar num comércio, ela tem que entender que ela está ali para realizar sonhos. Não importa o produto que você vende. Alguém está comprando o seu produto para realizar algo. Foi um desejo que fez o consumidor ir ali. E o vendedor, o atendente, até mesmo você vai pensar, eu trabalho no estoque. O cara vai dizer, eu não tenho contato com o público. Trabalho no financeiro. Todo mundo é responsável pela manutenção de um cliente. Você pode até não ser responsável por trazer o cliente, você não é da área de vendas. Mas todos numa empresa são responsáveis pela perda de um cliente. A qualquer momento, o cara do estoque pode entregar errado o produto, perder um cliente. O do financeiro cobrou indevidamente um cliente, perdeu o cliente. Então, assim, todo mundo na empresa, até a mulher do cafezinho lá que faz o cafezinho está amargo, está ruim, o cliente vai embora e não volta mais.
Todos são responsáveis. Eu acho que isso é o melhor da concorrência, né, Marcos? Porque tem concorrência porque tem alguém servindo melhor, ou seja, você vai para outra empresa. Esse é o benefício aí do capitalismo. Então, você não está bom aqui, você vai para outra. Então, as empresas tendem a melhorar. Agora, e o empresário, na hora que ele está buscando o profissional, e esse profissional aí temporário, o que ele olha e diz assim, é importante isso no candidato? Ele tem que direcionar reto naquilo? Eu quero isso para o meu funcionário? Sim, o que acontece hoje, as pessoas são muito passivas. Então, o empresário, ele não quer contratar um currículo, ele quer contratar uma pessoa com atitude. Né? As pessoas estão muito passivas, elas estão querendo que o mundo resolva o problema delas. Mas, ei, peraí, o empresário que está nessa empresa agora, ele deu muito duro para ser o dono dessa empresa. Ele deu o sangue dele para ter essa empresa. Então, ele é um cara de atitude. E o funcionário, ele tem que lembrar que ele também, se exige dele essa atitude. Eu digo sempre que conhecimento você passa. Com o tempo, pode levar 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. Atitude não. Atitude é uma coisa que ou nasce ou você aprende a ter atitude. E os psicólogos hoje, nos processos seletivos, um conselho que eu vou dar. Os psicólogos, eles olham muito as redes sociais. Que é uma questão, tem que cuidar. Então, você colocou o seu e-mail aí no currículo, o que é que eu já fiz várias vezes. Eu pego o seu e-mail, copio, vou lá no Facebook, colo, aí aparece seu Face. Aí tá lá, o teu Face. Tô falando mal, eu sou nordestino, você viu meu sotaque. Aí você fala mal de um nordestino. Você, se é o empresário que está contratando, aí eu já sou fica com aquela coisa, né? Imagina se eu sou empresário nordestino agora que acabou de falar mal do Nordeste. Você falou mal do Corinthians, o empresário corintiano. Você é um homem machista. E quem está contratando é uma psicóloga, uma mulher. Ou a diretora é uma mulher. Então, a primeira, ela vai dar uma olhada assim e vai dizer assim, ó, essa pessoa do Face aqui tentou me enganar. Passou-se por outra. Mas essa é a pessoa verdadeira que está aqui no Face. Normalmente é sempre a pessoa do Face, né? Porque no Face as pessoas, é liberdade de expressão, então é o meu comportamento, realmente é como ela é. Exatamente. Então tem que tomar cuidado com as redes sociais. Muito cuidado. Tem Facebook, tem Twitter, tem várias redes, né? Tem que cuidar com tudo. Tem que ter muito cuidado. Por exemplo, o funcionário falou mal da empresa anterior. Imagina, eu já vi em vários processos seletivos, o empregado chega lá, o candidato, ele acaba de falar mal da empresa anterior. E aí ele passa meia hora falando mal. Eu sei que muitas empresas aprontam com alguns colaboradores, mas o cara que está contratando fala, olha o que vai acontecer comigo daqui a algum tempo. Se eu tiver algum problema com esse funcionário. Pois é. Então, assim, outra coisa importante, uma dica, eu sou especialista em programação neurolinguística, e uma dica que eu vou dar para o teu pessoal. Se o entrevistador ele fala devagar, você tem que falar devagar. Por exemplo, eu estou aqui usando um rapport com você. Você está falando uma velocidade, eu estou falando na mesma velocidade. Se você fosse uma apresentadora mais calma, mais tranquila, eu ia falar mais devagar, parado. Se você fosse uma apresentadora ou uma entrevistadora acelerada, eu ia acelerar. Por que isso? Porque uma pessoa que é acelerada, ela não vai ter paciência com uma pessoa lenta. É verdade. E contrário é verdadeiro. Uma pessoa que fala devagar, ponderado, ela não vai entender uma pessoa que é acelerada. Ou uma pessoa que fala muito alto também. Isso é uma coisa que me incomoda também. Quando tem alguém que fala muito alto. Olha aí. Isso deve incomodar também os empresários, né? E incomoda qualquer pessoa. Aí qual é a grande dica? Chama rapport. Né? Você criar uma empatia imediata com a outra pessoa. Quando você espelha alguém, por exemplo, eu estou espelhando sua postura aqui, igualzinha aqui, eu estou adotando a minha postura. Ele está me imitando aí. Ao espelhar ela, eu vou lembrar alguém que ela gosta muito, que é você mesmo. Então, se eu uso o mesmo tom de voz que você, a mesma velocidade, a postura, foi até bom você falar, olha, gente, ele está me imitando. Na verdade, eu estou me assemelhando a você, assemelhando, né? Porque se eu imitasse você, você perceberia. E soaria falso. A ideia é se assemelhar. Imagina ali na lagoa, quando alguém vai caminhar numa lagoa com um amigo, uma namorada ou um namorado, não vai adiantar um ficar na frente e o outro atrás. Eles caminham juntos e acham que é um passo que os dois estejam juntos. A mesma coisa é numa entrevista. É achar o passo, ir junto. Esse é o segredo do rapport. Olha aí, já ganhamos várias dicas aí, né? Na próxima eu vou observar essa questão do entrevistado também. Até porque eu tô à frente, né? Então o pessoal que tá aqui comigo vai mais devagar, vai mais rápido, né? Verdade. Gostei da dica, Marcos. Mais dicas aí, vamos falar mais dicas para o pessoal que está contratando também agora. Então ele vai observar Facebook, vai observar redes sociais.
na entrevista, normalmente é como você falou, a pessoa tende a adotar um estilo que às vezes não é o dela. Cuida com isso também? Não adota um estilo que não é o seu? Cuida, é muito comum. Eu digo que na hora que você vai ser contratado, você faz tudo, até lava o carro do dono da empresa, se deixar o carro na frente. Eu gosto muito da interação, eu gosto muito de dinâmicas, colocar o pessoal para interagir. Mas também não dá para ser uma pessoa sem atitude, né, Marcos? Como Não você dá. falou, tem que ter atitude. Não dá para se dizer, eu faço sim, eu aceito, tudo. Tem que ter um cuidado com isso. E você, assim, hoje existem empresas especializadas em contratação. Você pode requerer um serviço terceirizado de contratação, a psicóloga. Você não precisa ter uma psicóloga na sua empresa. Você contrata essa psicóloga, você vai passar o perfil que você deseja, ela vai realizar dinâmicas e ela vai observar, talvez você seja interessante, você está presente no dia, e aí vocês dois vão observar aquelas pessoas nas dinâmicas que têm maior, por exemplo, liderança, o outro que é teimoso, o outro que é impaciente, o outro que só dorme no canto da sala, não faz nada. Então, numa dinâmica é muito interessante. Você acompanha essas dinâmicas, Marcos? Agora Eu gosto de acompanhar. Porque é outra dúvida das pessoas. As pessoas vão fazer esses testes e se perguntam, nossa, mas o que tinha a ver? Consegue observar realmente essas diferenças de uma pessoa teimosa, uma pessoa com atitude, uma pessoa tímida? Consegue. Hoje se avalia candidato pela letra, pela postura dele, pela forma que ele fala. Hoje existe um conjunto de avaliação. Agora é um detalhe interessante. Tem, eu chamo de empregado profissional. Tem cara que já sabe até as respostas das perguntas. Ele já sabe até as perguntas. Qual animal que você se identifica? Ele fala águia. Ele fala leão, ele já sabe as Ele já vai pronto. E tanto que ele já foi em empresa, ele já até sabe mais ou menos o que responder. Então eu gosto muito também de fazer perguntas diferentes. Eu chego para um candidato e pergunto, me conta o teu dia ontem. Como é que foi teu dia ontem? Aí o que acontece? Tem candidato que aí ele se entrega. Ele só vai me falar a metade vazia do copo. Ele vai contar só o que ele sofreu no dia anterior. Aí meu corpo vai fazendo assim, vai murchando, vai afundando. Aí ele passa os problemas dele todinho para mim. Aí depois entra outro candidato, ele fala, olha, o senhor sabe, vida de quem está desempregado é difícil, mas atitude é tudo. Eu cheguei num salão, peguei o jornal, olhei os empregos, circulei, andei a pé não sei quantos quilômetros, aí eu começo a me empolgar, eu começo a subir. E eu digo assim, esse é um cara que eu quero. Por quê? Porque mesmo na dificuldade, ele me fez crescer, ele está batalhando. O anterior não, o anterior está na dificuldade e ele só está me trazendo os problemas dele, a dificuldade. Ele não falou de soluções do problema dele. Então, você que está assistindo o programa aí, esse excelente programa, fica esperto. Não faça parte da metade vazia do copo. Eu vou até explicar isso aí. Imagina uma pessoa olhando para um cálice, aí tem metade do cálice com um refrigerante, água ou vinho. Tem pessoas que dizem, esse copo está meio cheio. Este é o cara otimista. E tem os outros que falam e dizem assim, este copo está meio vazio, este é o pessimista. Então, o mesmo copo, para duas pessoas, elas têm duas interpretações diferentes. Dois significados. Tem pessoas que quando vão falar com você, ela vê só o quê? As atitudes que ela tem que ter em relação ao que acontece. Porque no final, eu uso muito essa frase na minha palestra. Se você me permite, eu vou falar aqui. Tá Pode bom? falar, claro. Que é assim, o problema nunca é o problema. O problema é que você não reage ao problema. Se você veio para o mundo, venha para fazer a diferença. Eu penso assim, vamos fazer a diferença positiva, porque as pessoas gostam de fazer a diferença negativa. Sabe aquele famoso funcionário que só faz reclamar? Uhum. Ah, céus, tem até o personagem, o Hardy, né? Ó céus, ó vida. Aqui em Guarapuava, essa pessoa chega e fala assim, eu odeio frio. Ok, aí no outro dia fez o sol. Ele, está muito quente, eu odeio calor. Ele nunca está feliz, então decida. Você gosta do frio, gosta do calor, simplesmente ele odeia tudo. Então, essa pessoa, ela afeta o clima da empresa, ela espanta clientes. E a segunda coisa, eu costumo chamar essa pessoa de buraco negro. Sabe por quê? Porque assim, leva todo mundo para o buraco? Eu classifico as pessoas em 3 níveis de energia. O que é fonte de luz, aí são pessoas que têm brilho nos olhos, que iluminam o ambiente assim que chegam. Segundo, pessoas espelho. Elas até não têm fonte de luz, mas ela reflete e vai com aqueles que espalham a luz. Eles apoiam quem espalha a luz.
E o terceiro é o buraco negro. Qual a definição do buraco negro? Ele suga tudo, até a luz. Por isso que ele é negro. Então, assim, nas empresas, qualquer empresa tem isso. Qualquer família, na sua família pode ter uma dessa. Foge do buraco negro. E as pessoas, quando vão comprar, eu brinco sempre. Eu digo, ó, quem tem que ficar triste é o cliente que gastou dinheiro. Você está recebendo dinheiro, você tem que estar feliz. Tem que tratar bem. E agora vamos só voltar um pouquinho para o empresário, que você falou bastante aí do profissional, né? Como é que ele tem que se preparar. Uhum. E o empresário que tem que contratar rapidamente, e ele tem um treinamento também, que ele pode passar por um treinamento? O que você tem que observar no teu funcionário? Pode sim. Agora, eu gosto assim, o tempo que ele vai levar para aprender a contratar, é melhor ele contratar uma psicóloga terceirizada. Porque uma equipe. Uma equipe. Ele contrata, passa o perfil, até porque ele não vai ter tempo. O que acontece? Você falou bem, a própria pressão de tempo vai fazer com que ele pegue o primeiro que aparecer. Então, ele corre esse risco. Ele entra 5, ele não gostou do quinto, aí o sexto, que é o último, vai ser o escolhido. Porque ele precisa escolher alguém rápido. Então, aí ele está lá, precisa vender chocolate. E aí a loja dele está cheia de gente de chocolate, querendo comer chocolate, ele precisa vender alguém que venda chocolate. Vai pegar. Aí ele pega na pressão. Então, assim, ó, passa um perfil para uma empresa terceirizada. Ou então, sabe outra entidade que eu gosto muito? É o Sebrae. O Sebrae está aí à disposição do comércio, não é caro. Ajuda, eles têm consultores, são pagos para isso. Você vai lá, conversa com o pessoal. E indicação é bom ou toma cuidado? Boa pergunta. Indicação é o que acontece. Indicação eu brinco assim, ó. Indica uma pessoa, mas se ela for embora, tu vai junto. Não é? Eu sempre brinco isso, assim. Indicação é uma faca de 2 gumes, ou 2 legumes, né? Você tem que ter muito cuidado com a indicação, porque às vezes a indicação advém para o bem do funcionário, não da empresa. Né? Então, eu costumo brincar, eu falo, ó, cuidado, hein, você está... É um avalista, né, que indica, você está avalizando a pessoa. Eu uso o exemplo de uma orquestra sinfônica. Se você pegar uma orquestra, o cara está lá tocando saxofone, ele é um maravilhoso saxofonista. Aí você fala, não, fala o seguinte, vale tocar harpa. Aí o cara chega, vai tocar harpa, é um desastre. Então, ele deixou de ser o melhor saxofonista de uma orquestra para ser o pior tocador de harpa. Isso acontece muito em vendas. Há um erro aí de promover para gerente o vendedor que vende mais. Não necessariamente o teu vendedor que vende mais vai ser um bom gerente. Ele tem que ter perfil para gerência. Perfil para gerência. E isso a equipe analisa. Aí o que acontece? Ele promove o cara para gerente, ele agora era um ótimo saxofonista, era um vendedor fantástico. Colocou ele para tocar harpa. Ficou o cara ruim. Não deu certo, ele perdeu o melhor vendedor e o gerente. Porque daí não dá para rebaixar, né? Não dá mais. Como é que você vai rebaixar de volta para vendedor? Acabou. Aí você perde o seu melhor vendedor e continua com o cargo de gerente em voga. Você está agora sem 2, sem o saxofonista e sem o tocador de harpa. Então tem que observar tudo isso para ser importante, para ser um bom profissional. Exatamente. E lembrar também que são 3 meses aí, ou 4, dependendo do comércio que você vai ficar, mas pode ser efetivado, né? Fica de olho. Não vai lá trabalhar com aquela sensação de, são só 3 meses, vou trabalhar um pouquinho agora, né? Vai com a intenção de ser contratado. Pensa assim, vai ter um buraco negro na empresa, aí você entra como uma fonte de luz. Aí você pega, mostra o seu trabalho, o buraco negro vai embora, você fica no lugar dele. Adorei o nosso bate-papo, Marcos, aí. Queria trazer mais, falar mais com você, mas a gente não tem tempo realmente. Mas sem problema. Quando você estiver de volta em Guarapuava, nos avisa, já que você fica pouco por aqui, né? Nos avisa, a gente vai conversar sobre mais assuntos aí. Claro. Ensinar o pessoal a ser melhor trabalhador ou saber contratar aí como empresário. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado pelo espaço, continua fazendo esse maravilhoso trabalho aí. Queria agradecer a você, toda a sua equipe aí, pelo maravilhoso programa que vocês estão fazendo aqui na cidade. Imagina, eu que te agradeço a participação. Se você me permite, claro. Eu vou deixar aqui meu site. Deixa seus contatos, que o pessoal quer falar com você. Porque as pessoas costumam fazer perguntas depois. Então, olha, é Marcos Souza, só que meu Souza é com SA no final. marcossouza.com.br. Então, obrigada aí pela sua participação e ficam os contatos aí do Marcos. Gente, agora eu vou para um breve intervalinho. No próximo bloco eu falo com Kátia Burco, aí o Detona Guarapuava. Não sai daí que eu volto já em um minuto só.